Senhor presidente, senhores senadores, depois desse discurso, sem sombra de dúvida, memorável do senador Cristóvão Buarque, venho à tribuna para tratar de um tema ao qual eu tenho me dedicado ao longo da minha vida parlamentar, desde meu tempo de deputado federal. Aliás, Cristóvão não poderia ter pronunciado o discurso que pronunciou, não fosse a experiência fundamental da vida dele, que foi a experiência de ser professor, de ser educador, de lecionar no Brasil e no exterior, de conviver com grandes professores, como ainda recente, como o professor Ignacy Sachs, que até hoje é amigo e colaborador no sentido da troca de experiências e do diálogo intelectual com o senhor senador Cristóvão Buarque. Cada um de nós é marcado por experiências fundamentais da sua vida. Eu cheguei ao Senado depois de ter uma trajetória política e pessoal que teve como uma das suas experiências mais marcantes a condição do exílio, a condição de refugiado, a condição de estrangeiro. Pois vivi 11 anos da minha vida, depois de ter sido condenado aqui no Brasil, com base na Lei da Segurança Nacional, na época da ditadura, passei 11 anos da minha vida no exterior, na França, sob a proteção de uma organização das Nações Unidas que me conferiu a condição de uma documentação para que eu pudesse transitar, para que as minhas filhas nascidas no exílio pudessem ter o seu registro de nascimento. Me refiro à Organização das Nações Unidas para Refugiados e Apátridas. Eu me dou conta, senhor presidente, que muitas das minhas iniciativas legislativas são marcadas por essa experiência. Eu me lembro ainda em 1997, quando fui designado relator de um projeto de lei que acabou sendo convertido na Lei 9.474 de 97, que consagra o Estatuto do Refugiado no Brasil. Fui designado relator porque eu quis ser relator, para trazer um pouco da minha experiência de refugiado. E acabei tendo a colaboração de uma pessoa extraordinária, que foi também grande amigo do Cristóvão Buarque, e que, à época, era o representante da Organização para Refugiados e Apátridas na América do Sul, o Dr. Guilherme Lustosa da Cunha. E graças à colaboração de Guilherme da Cunha, que havia ele também representado essa organização em Angola, no período mais crítico da guerra civil que sucedeu à independência, e tendo naquela condição vivido o drama e compartilhado do drama do deslocamento de populações de um lado para outro, vítimas da guerra, pessoas inocentes que não eram beligerantes, mas que de repente se viram deslocadas viram suas vidas destroçadas, desenraizadas. Guilherme Cunha sugeriu a inclusão, a previsão, melhor dizendo, da concessão do Estatuto de Refugiado a pessoas que, independentemente de terem elas pessoalmente perseguidas em razão de sua crença religiosa, da sua etnia, da sua opção política, fossem vítimas de violações maciças de direitos humanos. Foi uma luta conseguir introduzir esse conceito na legislação brasileira. A resistência, o conservadorismo, que é próprio das Forças Armadas, do Ministério de Relações Exteriores, que se fez presente. Mas nós conseguimos a aprovação. E hoje esse estatuto
é considerado, exatamente por isso, pela contribuição de Guilherme Cunha, da sua experiência em Angola, é considerado um marco na legislação de proteção internacional. Da mesma forma, senhor presidente, a minha condição de beneficiário pela anistia e muito informou o trabalho que tive ao lado do presidente Fernando Henrique na elaboração de uma medida provisória que acabou se transformando na lei da anistia, onde tive a colaboração de outros extraordinários, ex-senador e parlamentar, João Faustino. A minha condição de estrangeiro inspirou-me na produção deste projeto de lei que apresentei no final do semestre passado. Pois eu vivia a condição de estrangeiro. Durante 11 anos, eu fui um estrangeiro em terra alheia, um estrangeiro na França, que tinha uma grande tradição de acolhida de refugiados. Aliás, foi quando eu me senti efetivamente brasileiro, porque eu era o brasileiro que mora na rua tal, número tal, o brasileiro que é pai da Adriana e da Gabriela, minhas filhas nascidas no exterior. Mas eu era um estrangeiro. Eu era diferente. Havia, na sociedade francesa, não obstante a sua tradição humanitária, havia também correntes culturais e políticas xenófobas, que até hoje existem, expressas no mundo político francês, no movimento liderado por Le Pen, a Frente Nacional. E muitas vezes as pessoas me olhavam com alguma desconfiança. O que esse estrangeiro veio fazer aqui? Pois bem, senhor presidente, essa experiência acabou me levando a trabalhar, já no tempo de deputado, na reformulação do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815, de agosto de 1980. Eu era presidente da Comissão de Justiça e pedi a um extraordinário deputado, a um grande parlamentar, um dos maiores políticos com quem tive o privilégio de conviver, que é o ex-ministro e ex-deputado Almino Afonso, que propusesse uma reforma nesta lei, para adequá-la aos tempos da democracia. Uma vez que esta lei foi promulgada numa época em que nós vivíamos naquele período de claro escuro, dos estertores do regime autoritário e na alvorada que surgia da democracia, depois da promulgação da lei da anistia e antes da Constituição de 88. Almino fez um belíssimo trabalho, como era de se esperar, mas a legislatura se concluiu sem que se pudesse levar adiante a deliberação no plenário do projeto de lei. Voltei à ideia agora, senhor presidente, e apresentei nessa legislatura o projeto de lei do Senado número 288 de 2013, no dia 11 de julho deste ano. E a primeira mudança conceitual que esse projeto traz, e eu gostaria de compartilhar essas mudanças com a casa e com aqueles que nos ouvem, a primeira mudança conceitual é não pretender tecer um novo Estatuto dos Estrangeiros, o Estatuto do Estrangeiro. O que eu pretendo é reformular o modelo da Lei 6.815, de agosto de 80, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. A própria denominação da atual lei revela que o seu objetivo é a proteção diante do outro, diante do diferente, e não a sua recepção, a sua acolhida. Essa observação pode parecer secundária se ela não refletisse concepções sectárias
em atraso à perspectiva constitucional da Constituição atual, a evolução jurisprudencial e as necessidades práticas da vida moderna, assim como uma visão mais humanista do relacionamento internacional. Concentrar o tema no estrangeiro, no forasteiro, no perigo externo, é a percepção típica do período em que a lei foi elaborada e que contaminou, em boa parte, a construção do chamado Estatuto do Estrangeiro. Quero citar, a esse título, o exemplo que consta do artigo 2º desta lei. Cito textualmente, artigo 2º. Na aplicação desta lei, atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional e aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem como à defesa do trabalhador nacional. Ora, os objetivos postos, está claro, são preponderantemente defensivos. Não se menciona a cooperação internacional. Omite-se a assistência humanitária, a integração regional, mas se coloca em primeiro plano a segurança nacional, a defesa do trabalhador nacional. Deixamos de lado, nós no projeto de lei que apresentamos, que não será mais o Estatuto do Estrangeiro, mas a Lei das Migrações, deixamos de lado aspectos da cooperação penal internacional, aspectos relevantíssimos, mas que devem ser tratados numa lei específica. Sobre a cooperação judiciária, existe um grande vácuo no nosso ordenamento jurídico. E para os fins dessa nova legislação, nós definimos quem é o destinatário principal da norma jurídica, ou do conjunto de normas jurídicas. O destinatário principal é o imigrante. Essa proposição considera imigrante quem se estabeleça definitiva ou temporariamente ou transitoriamente no país, ou quem seja, ou seja, quem está com a família brasileira, trabalho fixo, trabalho fronteiriço ou status equivalente. Não seria imigrante quem não tem a pretensão de se estabelecer no país. Evidentemente, o turista não é imigrante. Quem vem ao Brasil para participar de um seminário não é imigrante. E também não é considerado imigrante aquele que é tratado num regime jurídico específico, que é aquele que se enquadra na lei do refugiado a que me referi anteriormente. Uma vez conceituado o imigrante, a proposição expõe princípios para reger a política migratória brasileira. A importância de se fixar princípios é de nortear o setor por diretrizes claras e humanistas. Eu proponho inicialmente considerarmos o tema como inserido no contexto da proteção internacional dos direitos humanos, iniciando por destacar a interdependência, a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos dos imigrantes decorrentes dos tratados de que o Brasil seja parte. Desse modo, incorporamos 3 princípios gerais de direitos humanos: a interdependência, a universalidade e a indivisibilidade, como parte dos direitos humanos do imigrante, destacando a especificidade do tipo de violação de direitos humanos que esse grupo de pessoas pode sofrer, elegendo o princípio do repúdio à xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação. De forma coerente com a perspectiva de direitos humanos do projeto, nós afirmamos o princípio da não criminalização da imigração. A imigração não é um fenômeno a ser regulado pelo direito penal. De um lado, os documentados
os que entram irregularmente, por si só, não deveriam ser punidos com privação da liberdade. Para tanto, é preciso reformar a Constituição, uma vez que o artigo 109, inciso 10º da Constituição, dá competência à Justiça Federal para julgar e processar os crimes de ingresso e permanência irregular no país. E já estou providenciando emenda constitucional nesse sentido. O ingresso de indocumentados não pode ser tratado com base no direito penal. Por outro lado, é preciso criar mecanismos no Brasil para evitar que o crime organizado transnacional venha associado à imigração. E, nessas condições, evidentemente, esses crimes têm que ser punidos, como é o caso do tráfico internacional de pessoas. Uma vez definidos os critérios e os procedimentos de admissão de imigrantes no território nacional, eles devem ser iguais para todo estrangeiro, caracterizando o princípio da não discriminação. O imigrante não pode ser visto como um criminoso, um invasor, simplesmente por se deslocar. Igualmente, ele deve ser facultado o caminho da entrada regular e da regularização migratória. Nós devemos criar, e esse projeto cria, mecanismos claros, simples, de regularização no território nacional daqueles que aqui vieram com a intenção de permanecer. Nesse contexto de promoção da entrada regular, está prevista a acolhida humanitária no que diz respeito à possibilidade de aceitarmos pessoas que venham para o Brasil em situação de calamidade ou vítima de tráfico de pessoas. É o caso presente, dramático, dos haitianos. Hoje ainda os jornais trazem notícia de uma epidemia de disenteria maciça, atingindo haitianos que estão numa situação provisória, abrigados em situação precária, acima das condições de acolhida que o Estado do Acre pode nos oferecer, e cuja permanência no Brasil precisa ser regularizada, e para isso é preciso uma base jurídica, da qual nós não dispomos. E esse estatuto exatamente visa a criar, entre outros objetivos, uma base jurídica para esse tipo de acolhida. Nós fixamos também, senador Cristóvão Buarque, senador Mozarildo, o princípio do incentivo à admissão de mão de obra especializada, necessária ao desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico do país. A grandeza do nosso país se deve, em grande parte, ao conhecimento que vem do exterior. Não há fronteira que separe a produção intelectual. Mas importa condicionar o exercício de profissões a critérios exigidos por legislação específica, sem discriminação. Aplica-se tais e tais leis concernentes à regularização, por exemplo, de diplomas de médicos para determinados países, enquanto para outros essas exigências não são de rigor. É preciso que os profissionais que vêm ao nosso país se submetam às regras e aos critérios próprios para que condicionam o exercício profissional dos brasileiros. Igualmente, procuramos facilitar a entrada temporária de estrangeiros a fim de estimular o comércio, o turismo, as relações internacionais, as atividades culturais, esportivas e tecnológicas. Uma vez estabelecido aqui, o imigrante passa a ser dotado de vários direitos: igualdade de tratamento e de oportunidades, integração no trabalho, na sociedade, mediante políticas públicas específicas,
processo igualitário e livre aos serviços sociais, bens públicos, saúde, educação, justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, promoção e difusão dos seus direitos, liberdades e garantias. Esse conjunto de direitos depende, evidentemente, de políticas públicas, não apenas da lei, mas é preciso um arcabouço legal que impulsione a implementação dessas políticas. Faço aqui, senhor presidente, uma menção, quando se trata da integração do imigrante à vida nacional. Há uma proposta de emenda constitucional que apresentei e que ainda se encontra na Comissão de Constituição e Justiça à espera de designação do relator. Eu proponho, na emenda constitucional número 25, que os imigrantes estabelecidos no Brasil depois de um determinado tempo possam participar das eleições locais, das eleições municipais. Eu estive ainda há pouco em Portugal, que se prepara para as eleições locais. E há uma convocação, deparei-me com convocação pública de imigrantes para que venham se qualificar como eleitores para participar das eleições municipais. Uma eleição, evidente, que são eleições de vizinhança, eleições que tratam de temas locais. E é óbvio que aquele que está integrado à família brasileira, aqui trabalhando, aqui criando seus filhos, tem todo o interesse de participar da definição das regras que condicionam a vida do município onde ele resolveu construir a sua vida. Eu espero que essa emenda constitucional possa tramitar. Ela será, no meu entender, um grande avanço no sentido de reconhecer a importância daqueles que vêm ao Brasil para contribuir com o seu trabalho, com a sua cultura, para a nossa vida. Em São Paulo, quem anda pelo bairro do Brás, por exemplo, por volta de 6 horas da tarde, se depara com uma quantidade enorme de, especialmente mulheres bolivianas, com aquelas suas saias típicas, com seus trajes coloridos, saindo dos ateliês de costura onde trabalham e se dirigindo às suas casas. Nós temos em São Paulo eu diria, bolivianas. Nós temos em São Paulo, inclusive, aos domingos, uma feira gastronômica boliviana. Não apenas para os imigrantes bolivianos, mas para paulistanos que, em número crescente, vão a esta feira, para conviver com os bolivianos, aproveitar-se da sua culinária, ouvir as suas músicas, comprar os seus produtos. Por que não conceder a essas pessoas o direito de votar? Não teriam elas o direito de opinar sobre quem seria o melhor gestor, por exemplo, dos transportes públicos, da saúde coletiva, da escola dos seus filhos? Se aqui trabalham, se aqui vivem. Esse é o propósito da emenda constitucional que apresentei. Né? Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque. Senador Luiz, eu pensava fazer uma parte mais no final para não atrapalhar o andamento do seu discurso. Mas eu quero dizer que, como o senhor, eu fiquei diversos anos fora do país, em condições muito melhores que as suas, porque eu nunca deixei de ter o diploma brasileiro, o passaporte brasileiro, uma vez que não tinha sido julgado pela Lei de Segurança. Mas fiquei esse tempo todo como estrangeiro, parte dos quais, inclusive, aonde eu estive com o senhor na França. É verdade. Não, mas não foi onde eu conheci. Eu já tinha conhecido em 1966, em um encontro de estudantes em Ouro Preto. 65, em Ouro Preto. Então, eu espero que não façam as contas, porque vão dizer que a gente é muito velho. Mas foi estudante da escola maternal, da escola... Pode ser. De qualquer maneira, aí convivemos. E temos esse mesmo sentimento de gratidão com os países que nos receberam. No meu caso, foram 4.
França, Honduras, Equador e Estados Unidos no final. E talvez isso ajude a criar uma solidariedade com os estrangeiros no Brasil. Eu fico muito feliz de ver a sua proposta e a sua preocupação. A preocupação porque mostra uma solidariedade e um humanismo que nós precisamos ter no tratamento com pessoas que nasceram fora. O senhor dizia até há pouco aqui, conversando, que a palavra estrangeiro não é boa. Nasceram fora, mas que são seres humanos e que vêm aqui em busca de um mundo melhor, porque no país deles não estão conseguindo, ou por perseguições ou por dificuldades econômicas. Primeiro, o humano. Segundo, o político. Essas pessoas vivem aqui, são pessoas que estão no Brasil. Eu posso até dizer que, se não são no papel, estão no exercício da cidadania brasileira e merece isso ser reconhecido. Eles são sofredores e beneficiados dos sistemas públicos de suas cidades. O seu projeto tomou cuidado de dizer que a participação deles é nas eleições municipais. Onde eles são parte integrante. O voto de um deles é bom para alertar o prefeito daquilo que não vai bem, onde eles votam. E como, em geral, os estrangeiros se concentram na sua área, ao não votar, termina a área onde eles moram sendo abandonada e prejudicando até os que moram fora, os outros que são os brasileiros que votam, mas sem o sentimento completo de cada aspecto da cidade. Eu quero lhe parabenizar pelo projeto e eu gostaria muito de estar junto do senhor na luta para fazer esse projeto ser aprovado. Mas, finalmente, eu queria fazer outra coisa. Eu queria fazer uma homenagem a uma figura das mais expressivas do ponto de vista humanista da história brasileira, que é o Guilherme Cunha. Fiquei feliz de escutar falar no nome dele. Poucas pessoas carregam o sentimento de humanismo nas suas falas, em tudo que tem, quanto o Guilherme Cunha. E teve um papel fundamental no tratamento com dignidade daqueles que ficaram sem passaporte, daqueles que ficaram sem pátria. Um papel fundamental. Muito bom ouvir o nome de Guilherme Cunha nessa tribuna. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Fico muito feliz que Vossa Excelência tenha tido essa impressão tão favorável dessa proposição. Não vou pormenorizar outros dispositivos que ela contém. Peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que permita a transcrição do conjunto desse pronunciamento. Uma parte dele trouxe escrito. Quero apenas lembrar que, ainda recentemente, tive contato com o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Dr. Paulo Abrão, que comentou comigo que havia tomado conhecimento dessa minha proposição e manifestou o seu apoio, o seu entusiasmo e o desejo de que o Ministério da Justiça do Brasil colabore com as suas sugestões e impulsione com seu prestígio o andamento deste projeto aqui no Senado Federal. Fica, portanto, esse registro com a minha, reiterando a minha homenagem ao Guilherme Lustosa da Cunha, amigo querido, que foi também refugiado e, como refugiado, teve um papel importantíssimo, não apenas nesse episódio a que me referi há pouco, episódio de Angola, mas também na retirada de vítimas, na retirada do território chileno das vítimas da repressão de Pinochet. A partir de Buenos Aires, Guilherme Cunha organizou uma base de apoio para a retirada dessas pessoas, muitas que estavam recolhidas à clandestinidade, outras abrigadas precariamente em embaixadas. A presença de Guilherme Cunha em Buenos Aires, naqueles momentos dramáticos, fez a diferença entre a vida e a morte de muitas vítimas da repressão de Pinochet. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossa Excelência e a paciência por
permitirem que eu falasse além do tempo regimental. Muito obrigado.